tarde a todas, a todos. Queria agradecer imensamente a oportunidade de poder partilhar esta tarde com o Carlos, com o Pedro, com o Germán, e agradecer de coração o Álvaro pelo esforço que fez para que tudo pudesse correr como está transcorrendo nesse encontro. Escolhi também a temática da luta pelo território, como fez Carlos, como mostrou Pedro, e vou tratá-la teórico, e é preciso remarcar que, embora possa estar relacionada entre si, tem também a possibilidade de uma certa autonomia no seu processo de desenvolvimento. Desse modo, o pressuposto teórico é de que a produção do capital nunca está baseada nas relações capitalistas de produção e, portanto, no trabalho assalariado, contrário da reprodução ampliada, que vai estar sempre baseada nas relações de trabalho assalariado. E é por isso que o capital e o desenvolvimento do capitalismo não consegue fazer extinguir a presença dos camponeses ou de outros tipos de trabalhadores nas áreas onde ele ocupa. Portanto, também parto do pressuposto de que, em função desses processos, há duas lógicas nesta etapa monopolista do capitalismo, em que a organização da produção no campo vai se fazer. E uma é a produção, ou seja, quem produz, que determina a circulação, e a outra é aqueles que ocupam posição-chave na circulação, que determinam a produção e automaticamente o consumo. Desse modo, passo a interpretar esse período do capitalismo no campo a partir desses dois processos que eu chamo de territorialização dos monopólios, ou seja, setores como cana-de-açúcar e silvicultura, onde a lógica do desenvolvimento se faz pela concentração simultânea, não só do capital no processo industrial, mas também no processo de produção agrícola e no controle da propriedade privada da terra. Diferente do segundo processo, onde ocorre a monopolização do território, ou seja, onde os grandes oligopólios não atuam no sentido de controlar de forma direta a produção e a propriedade da terra, e, ao contrário, permitindo assim que setores da burguesia possam se transformar simultaneamente em proprietários de terra e desenvolver uma agricultura capitalista subordinada a esses oligopólios, e no outro o processo em que inclusive possa articular a subordinação dos camponeses que produzem no campo. E essa lógica é a que tem prevalência e a que mais ocorre na produção agrícola brasileira. Queria lembrar então que, em oposição, todo o processo de expansão do setor sucroalcooleiro no Brasil se faz exatamente pelo controle simultâneo do processo produtivo industrial, do processo produtivo agrário e do controle da propriedade privada da terra. O mesmo ocorre na silvicultura, embora na silvicultura possa ocorrer também, no que se refere à propriedade privada da terra, associações com proprietários de terra que arrendam essas terras para as empresas que vão fazer o plantio do eucalipto ou do pinus, e essas empresas podem estar ou não articuladas com os monopólios industriais da produção de celulose. No segundo caso, o setor de grãos é o que ganha sempre o maior destaque,
E evidentemente, né, é preciso dizer que esses grandes grupos monopolistas que controlam a produção de grãos no Brasil não plantam, não é, um pé de soja, não plantam um pé de trigo, não plantam um pé de milho, né, ou de algodão. Diferente, por exemplo, do café, que é um produto de natureza histórica do Brasil e que tem como característica principal, não é, a presença significativa de camponeses, não é, que são responsáveis pela produção de cerca de 70%, né, do volume produzido de café no Brasil, sobretudo nos estados do Espírito Santo e de Minas Gerais. E evidentemente que esta forma, não é, esta lógica é ela que tem dominância no território brasileiro. Bem, mas o capitalismo nessa etapa, não é, ele tem 3 características que eu penso importante destacar. O primeiro é de que, como já colocou Carlos e Pedro, é de que a produção de commodities vai gradativamente se tornando hegemônica na agricultura. O segundo é que essas commodities são comercializadas nas bolsas de mercadorias e de futuro, e que esta produção passa a ser controlada de forma total pelos monopólios mundiais, sobretudo depois das políticas neoliberais que levaram ao Estado a se retirar como formador de estoques reguladores desses grãos. Então, essas três características são importantes destacar. Entre esses monopólios mundiais, não é, muitos deles são do conhecimento de vocês, eu vou abusar da paciência e mostrar rapidamente. Não é? A ADM, que é o maior grupo controlador do comércio mundial de grãos, de origem norte-americana, e que está presente em várias partes do planeta. A Cargill, também norte-americana, a Bunge, também norte-americana hoje, o grupo Louis Dreyfus, que é de origem francesa, mas há também, no caso brasileiro, a formação dos chamados grupos mundiais brasileiros, como o grupo André Maggi, da família do governador do estado de Mato Grosso, que é o principal produtor de soja do Brasil. O grupo Caramuru, que tem associações com a Bunge e que atua, sobretudo, no estado de Goiás. Outros setores, como o do suco concentrado de laranja, não é? Tem a presença de grupos como a Cutrale, que é fornecedora exclusiva da Coca-Cola em nível mundial. Isto quer dizer que hoje trata-se de uma empresa que acaba, nos últimos 4 anos, por adquirir 2 plantas industriais da Coca-Cola na Flórida, nos Estados Unidos. O que pode parecer um contrassenso, na realidade é fruto deste processo de associação do grupo Cutrale com a Coca-Cola mundial. O grupo Fischer, que na origem é também na área de suco concentrado, que é de origem alemã, mas radicado no Brasil, e que também, não é, desponta como um dos principais produtores de suco concentrado de laranja para exportação. Mas também no setor citrícola aparece o grupo Votorantim, através da empresa Citrovita, e hoje é o 3º grupo produtor de suco concentrado de laranja no Brasil. No setor da pecuária bovina, não é, despontam novos nomes, não é, novos grupos, como o grupo Friboi ou o grupo JBS, que gradativamente, não é, vai se tornando mundial com a compra da Swift, não é, e hoje com associações de grupos norte-americanos e australianos e argentinos, né, e vai se tornando também uma empresa mundial nesse setor. Junto também no setor de carnes
bovinas, o grupo Marfrig, não é? Com já ações articuladas no Uruguai e na Argentina e no Chile. O grupo Bertin, que também atua no setor de carne bovina. E no setor de aves e suínos, não é? A Perdigão e a Sadia, que já esboçam no momento atual, fruto da crise, uma associação e provavelmente uma fusão. O grupo francês Du, mas também a Unilever, no setor sucroalcooleiro a Copersucar, a Cosan, que é um grupo formado nos últimos 5 anos e que tem as ações mais avançadas do ponto de vista da articulação capitalista no campo, do ponto de vista de lançamento de ações em bolsa, etc., mas que na realidade funciona como uma espécie de um grande cartel com a fusão de pequenas, médias e grandes usinas de açúcar, e não por um processo de implantação de grandes grupos, de grandes plantas industriais, não é? É um processo tipo cartelização. Nestlé, que é a babá de todos os brasileiros, não é? A Aracruz no setor de celulose, o grupo Suzano também no setor de celulose, o grupo Klabin, mas também algumas cooperativas que vão ganhando, né, e se transformando em verdadeiras empresas, não é, com projeção internacional, como a Coamo de Campo Mourão e a Cocamar de Maringá. E na outra ponta, não é, as empresas que atuam no setor de produção de semente e de agrotóxicos, como a Syngenta e a Monsanto, não é, que já Monsanto que tem a sua expansão por parte significativa do mundo, sobretudo numa conjuntura, como colocou Carlos, de crescimento, né, das lavouras transgênicas no mundo. Bem, no caso brasileiro, do setor de produção de grãos, o que nós temos, tomando como exemplo este mapa relativo ao ano de 1980, é um processo de expansão da produção de grãos, particularmente do sul do Brasil, não é? Da região sul do Brasil, na direção da região centro-oeste, ou seja, da região do Cerrado. Este é o mapa de 1990, este o do ano 2000 e este o do ano de 2007, com a expansão, né, sobretudo soja, milho e algodão, na direção do Cerrado e já na direção do oeste da Bahia, e do sul do Tocantins, do Maranhão e do estado do Piauí. Essa produção de grão no Brasil, ela está distribuída territorialmente da seguinte forma, como vocês poderão ver. Aí a produção de algodão, quanto mais na direção do tom verde, maior a concentração. O trigo, o arroz, o milho, a soja, já chegando, né, na região amazônica. E onde estão essas multinacionais, essas empresas mundiais? Aqui as unidades exportadoras da ADM, aqui as da Cargill, aqui a do grupo Luiz Dreyfus, aqui da Bunge, como vocês veem, por ser o grupo que de presença mais antiga no território brasileiro, já com uma área de atuação bastante grande. Aqui a área de atuação da Nestlé, das indústrias que processam aves e suínos, elas estão aí todas concentradas num mapa só, a Du, a Perdigão, a Sadia, a Seara. Aqui os frigoríficos que atuam no setor de carne bovina,
E aqui, aquelas que atuam no setor de produção de agroquímicos, de uma maneira geral, como a Bayer, a Bunge, a DuPont e outras. E, por fim, no setor sucroalcooleiro, onde há, não é, uma concentração significativa representada pelo amarelo mais escuro no estado de São Paulo, aqui dá para se observar melhor, não é? Essa concentração das unidades industriais já instaladas. O amarelo mais claro representa as unidades, as novas unidades em construção, e a cor vermelha indica as unidades em estudo, ou seja, mostrando um claro processo de expansão também da produção, do plantio de cana e da produção de açúcar e etanol na direção do Cerrado do Mato Grosso do Sul, do Triângulo Mineiro, de Goiás e do estado de Mato Grosso. É claro que esse processo produtivo no Brasil, ele funciona na contramão daquilo que ocorre na maior parte do mundo, onde os três principais produtos agrícolas são os três principais alimentos da humanidade, né? O trigo, o milho e o arroz. E a soja, embora com uma presença crescente, com uma participação muito reduzida, porém causando impactos, como colocou Carlos na Argentina e podemos colocar no Brasil, causando impactos significativos. Ora, no caso brasileiro é o inverso, não é? O que se mais produz são os grãos de exportação, e a produção dos alimentos básicos, como o arroz, o trigo e o feijão, não crescem desde o ano de 1992. Isto quer dizer que, do ponto de vista agrícola, a safra de grãos no Brasil tem 80% de soja e milho. Se somarmos mais os dados referentes ao algodão e ao sorgo, nós vamos verificar que esse número chega a quase 85% da safra de produto destinado à exportação, ou seja, de produção de comida para o mundo. Do ponto de vista da atividade pecuária, a expansão do rebanho bovino se faz na direção da Amazônia, fazendo com que o estado do Pará já seja o quinto rebanho do país. E tem o município de São Félix do Xingu como o segundo maior rebanho do país. Vou passar. A consequência dessa expansão se faz no processo de desmatamento da floresta amazônica, desmatamento esse que pode ser visto por estas imagens. Em cor preta é a área desmatada no ano 2000, aqui o desmatamento total atual, e aqui a presença de produção de commodities para o mercado mundial. Estão os camponeses em processo de luta, pela sua fatia do território. E como consequência, a violência tem crescido, Esse aqui é o gráfico de conflitos no campo, do ano de 1990 a 2007, num crescimento bastante grande de 2003 para cá, que corresponde ao período do governo atual do Brasil. Esses conflitos de terra ocorrem em todas as regiões brasileiras, mas tem presença mais expressiva na região Nordeste, representada aí pela cor rosa. Uma das características desses conflitos são os assassinatos no campo. Este é um gráfico de 1964 a 2007, como vocês veem, na década de 80, durante a elaboração e a implantação do primeiro, foi o período de maior assassinato no campo. Mas esses assassinatos ainda permanecem, e
a partir de 2003 e de 2002 eles voltaram a crescer, não é? E, sobretudo, a partir de 2003 tem esse pico, sobretudo decorrente da implantação do segundo Plano Nacional de Reforma Agrária. Os movimentos camponeses usam como estratégia de luta pelo território as ocupações de terra, não é? E elas voltaram, já foram fortes na década de 90, diminuíram no início dos anos 2000 e voltaram a crescer no início do governo atual e passaram a conhecer nos últimos anos um certo declínio. Também a presença do trabalho escravo, não é? Que tem presença expressiva na região amazônica e, sobretudo, aparece associado ao agronegócio da soja, dos grãos na Bahia, no Mato Grosso, e da pecuária no estado do Pará. E a mais nova violência no campo, representada pela morte por extenuação do trabalho, não é? No setor sucroalcooleiro, onde mais de 20 trabalhadores boias frias, nos últimos anos, perderam a vida. E uma espécie de conflito direto entre esses grupos multinacionais e os povos indígenas, como é o caso desse outdoor colocado na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Bem, e a reforma agrária? Se tomarmos da década de 90 para cá, a reforma agrária feita pelo Estado, ela é sempre consequência do processo de luta dos camponeses. Aí está, do período do governo Collor de Mello, as áreas, os municípios com ocupações de terra, e aqui os assentamentos realizados pelo Estado. Aqui as ocupações de terra no governo que sucedeu Collor de Mello, Itamar Franco, e aqui os assentamentos realizados. Como vocês veem, nem sempre há correspondência entre luta e conquista. Aqui as ocupações de terra no governo de Fernando Henrique Cardoso e os assentamentos rurais, que vocês podem verificar, onde não há também correspondência entre luta e assentamentos, não é? Ainda que o governo FHC tenha terminado seu mandato dizendo que tinha feito a maior reforma agrária da história do Brasil. No governo atual, não é? Esse era o quadro das famílias assentadas em 2003. São os dados dos assentamentos em 2003. A diferença nas cores refere-se, o vermelho, à verdadeira reforma agrária, ou seja, os assentamentos novos, e o laranja são, na realidade, reconhecimentos de assentamentos antigos, regularização fundiária e reordenação fundiária. Aqui os assentamentos de 2004, como vocês veem pelos dois mapas, uma concentração na Amazônia, que se mantém em 2005, aqui já com as cores desagregando os diferentes tipos de assentamentos. Volto a repetir, o de cor vermelha, de fato, reforma agrária. Aqui o quadro de 2003 a 2006, não é? Como vocês veem, a maior parte das ações do governo atual também não é da realização da reforma agrária. Ainda que o INCRA diga, que é o órgão que faz a reforma agrária no Brasil, diga que tem assentado mais de 500 mil famílias, quando desagregamos esses dados, verificamos que de assentamentos novos só ocorreram 175 mil. Aqui só as áreas de regularização fundiária, aqui de reordenação, aqui de reassentamentos de atingidos por barragens, e aqui os de reforma agrária de fato. No Centro-Sul, no Nordeste e na Amazônia.
Ora, esses camponeses de luta têm no MST, não é, o principal movimento social que faz essa luta pelo acesso à terra. E o que nós verificamos quando olhamos os dados de novas famílias acampadas, ou seja, em processo de luta, famílias novas que estão entrando na luta, nós verificamos uma queda significativa a partir de 2003, quando representavam cerca de 60 mil famílias novas acampadas, e em 2007 esse número chegou a um pouquinho mais de 6 mil famílias, mostrando que há um processo também de diminuição da luta, não é, camponesa pelo acesso à terra no Brasil. Mas esses camponeses ainda continuam pelas beiradas de estrada, como esses lá no Vale do Jequitinhonha, esses lá em Felisburgo, em Minas Gerais, na zona da Mata Mineira, e esses lá no interior da Bahia. Do ponto de vista da estrutura fundiária, e termino, não é? O que nós temos é uma estrutura fundiária concentrada, aqui um gráfico representando o número de estabelecimentos, de 1950 as cores indicam os diferentes anos, não é? Uma concentração dos estabelecimentos com menos de 100 hectares, enquanto que no controle da área temos, né, um controle quase integral da maior parte das terras brasileiras pelos grandes estabelecimentos. Eu vou passar. Essa distribuição de terra, na realidade, com o segundo Plano Nacional de Reforma Agrária em 2003, revelou a existência de 172 milhões de hectares do Brasil que não pertencem àqueles que cercaram. Ou seja, uma das características das elites brasileiras é se apropriar das terras sem dispor de documentos legais para tal. Esse mapa procura mostrar a presença dessas terras que chamamos de devolutas no Brasil. A cor marrom mais escura representa que mais de 65% da área dos municípios são terras devolutas que não pertencem às pessoas que cercaram. E a cor azul, no extremo oposto, representa que esses municípios têm mais títulos de terra do que a área que esses municípios dispõem, não é? Num contrassenso do ponto de vista do processo de ocupação de terra. E para terminar, o governo atual, em fevereiro deste ano, edita a medida provisória 458, que vai regularizar as terras ocupadas ilegalmente até 2.500 hectares. Ou seja, o governo atual de Luiz Inácio da Silva vai realizar uma ação que vai envolver uma superfície, uma área maior do que aquela que a Lei de Terras de 1850 legalizou naquele ano. E essas terras estão representadas pelas cores amarelo e laranja, sobretudo na Amazônia brasileira. Em vermelho são as terras de assentamentos do INCRA, e as outras, não é, representam terras de propriedade do INCRA, que deveriam ser destinadas à reforma agrária e que vai ser entregue aos grileiros, não é, como nós chamamos no Brasil, esses que ocupam ilegalmente as terras. Mas onde há esperança, a luta deve continuar. Obrigado. Muchas gracias, profesor Ariobaldo. Ese mensaje vale para todos nosotros al terminar el encuentro y volver a nuestros lugares de trabajo y de vida. Queda abierto ahora. Muchas gracias.